todos os outros meios não deram certo e de que todos são culpados. Letra A, o Evangelho em relação ao gentio. Letra B, o Evangelho em relação aos judeus. Então aqui o tópico 3 foi dividido em dois temas, né? A e B. O Evangelho em relação ao gentio, que é a relação para nós os gentios, e em relação aos judeus, porque naquela época a igreja estava começando, então os judeus estavam infiltrados, né, nas igrejas. Muitos estavam realmente convertidos, outros estavam dando confusão, os outros estavam querendo trazer coisas da lei ainda. Então por isso que o apóstolo Paulo vai mandando essas cartas. Essas cartas ele mandava justamente para tentar acertar a igreja. Como ele era um líder maior dos fundadores dessas igrejas, aqueles que estavam na direção dessas igrejas diziam a Paulo o que estava acontecendo naquelas igrejas e dava a ele os assuntos, né? E então o apóstolo Paulo escrevia a carta de acordo com a situação da igreja. E essas cartas foram todas as cartas que nós vamos falar aqui, foram escritas da prisão. Paulo ficou preso várias vezes, mas a última prisão dele, a que ele não dali saiu para ser o mártir, né? Porque essa época era a época do imperador Nero, e o Nero estava perseguindo muito a igreja. Nós vamos até ver aqui que tem carta que ele já começa até a falar como se estivesse se despedindo. Ele fala inclusive que é lucro a morte. Depois nós vamos falar por quê, né? Então ele vai escrevendo para ensinar às igrejas, né, como deve se portar. Então aqui, a letra C, a conclusão a respeito dos gentios e judeus é que ambos são grandes pecadores e que o plano da justificação pela lei fracassou. A D, um novo plano de justificação é apresentado, a justificação unicamente pela graça de Cristo aos que creem. A salvação é de graça pela expiação de Jesus Cristo. O propósito da expiação vem revelado a seguir. O homem é humilhado e seu orgulho cai por terra. Os gentios e judeus podem ser justificados pela expiação de Cristo. Quer dizer, Cristo foi morto, né, por nossos pecados, então houve a expiação de Cristo, assim como até Cristo havia a expiação de animais, né? Os animais eram sacrificados em prol do perdão do pecado das pessoas. Se nós formos ler sobre isso, nós vamos encontrar sobre isso lá em Levítico, o livro da lei. Então lá orienta daquela época de maneira correta, que até Moisés e os 10 mandamentos se fazia sacrifício, mas não tinha aquela ordenação da lei, né, tudo organizado corretamente. Passou a ser organizado após Moisés, após os 10 mandamentos. O povo estava no deserto, e ali Deus começou a educar o povo, né, como que era feito. Então era tudo representando a Cristo, né? Então a pessoa que era um pouco mais de posses, no caso não no deserto, né, mas aqueles que futuramente, após sair do exército, que tivessem mais posse, eles podiam oferecer um sacrifício.
de uma cabra ou um cordeiro. Essa cabra ou cordeiro tinha que ser limpo, sem doença, perfeito. Então ele colocava a mão sobre aquele animal na frente do sacerdote, que era o representante entre Deus e o homem, e ele mesmo imolava aquele animal. E o sangue era derramado, era aspergido no altar e na frente do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. E isso era simbólico, queria dizer que isso ia acontecer com Cristo. Quando acontecesse com ele, ia ser uma vez, ninguém ia mais precisar fazer sacrifício. Então dizia também que as pessoas pobres podiam oferecer uma rolinha, 2 rolinhas ou 2 pombos. E aquele mais pobre ainda, que não tinha nada para oferecer pelo pecado, ele oferecia tipo 10% de farinha, de um tipo de farinha. E tinha também as ofertas, né, que era as primícias, primeiro fruto do trabalho da pessoa. Então eles foram educados a isso no deserto. Então aqui a expiação, né? Aqui a gente falou foi sobre a expiação de Jesus Cristo, que foi a última e única, e nunca mais se precisou fazer expiação pelo pecado, né? Jesus Cristo fez uma vez e pronto. Letra E, a mesma doutrina da justificação. É página 13. Página 13. A mesma doutrina da justificação pela fé é ensinada e baseada na experiência de Abraão no Antigo Testamento. Então aqui ele fala da justificação pela fé. E lembra de Abraão, que foi justificado pela fé. Agora o toque. Foi ele, né? Mas porque Deus queria ver se ele era digno, e também para mostrar, né, para o homem que é possível se adorar tanto a Deus a chegar a esse ponto. Porque Deus sabia que não ia deixar ele matar o filho. Até porque Deus, na palavra dele, naquela época, Abraão sabia que Deus não aceitava isso. E com certeza, quando Abraão foi levar o filho, ele, na mente dele, ele foi perturbado, que ele devia pensar: mas Deus, nosso Deus não faz isso. Meu Deus não fazia, porque os outros deuses faziam. Tinha Deus que o povo fazia lá um compartimento lá, enfiava a criança, tacava fogo, em prol dele crescer a colheita, de crescer a vida dele, de prosperar. Ele fazia isso, matava a criança, os próprios filhos. E Deus era contra. E Abraão sabia disso, mas Abraão fez isso para provar ele. Tipo assim, se ele duvidar que eu sou Deus, né? Ele não vai servir para ser o pai da fé. Aí provou ele dessa maneira, mas Deus já sabia que não ia deixar ele fazer isso. E ele provou a fé dele indo até o final, até a hora. A fé dele era tão grande em Deus que ele sabia, ele também no interior dele, ele pensa que Deus ia fazer alguma coisa, ou que Deus ia ressuscitar o filho dele, alguma coisa. Tanto é que o filho dele fala assim, o filho dele: pai, está tudo aqui, a lenha, o cutelo, tudo para fazer o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Aí ele: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Quer dizer, então ele ainda não tinha certeza que era o filho dele. Na fé dele, ele ainda tinha uma esperança, ou que Deus ressuscitasse ele depois. Tanto é que ele vai até o cutelo, aí quando ele vai dar o golpe, aí o anjo, né, grita para ele não fazer nenhum mal ao menino. Isso aí ele provou que era o pai da fé e que era digno da semente, a partir dele, ser a geração pela qual viria Jesus Cristo. Então agora 4. Os benefícios da doutrina da justificação pela fé.
Ser justificado significa tornar-se justo. O artigo abaixo, transcrito da obra de Robson Roden, Paulo de Tarso, jorra muita luz sobre a palavra fé e justificação. Bom, aqui ele fala sobre a justificação, né, que Cristo, quando ele morreu, ele nos justifica diante de Deus, né? Nós passamos a ser justificados. Aqui tem um trecho grande aqui, mas é sobre algumas palavras gregas, né? Os irmãos devem ter lido. Aí a gente passa para outro, porque ainda vai pegar outra lição ainda 2 aí. Bom, então aqui continua a justificação pela fé. Não encoraja o homem a pecar, mas o liberta do pecado. Os capítulos 6 e 7 de Romano contêm uma profunda análise da lei e da graça, das obras do homem e dos feitos de Deus. Letra A desse tópico. Resumo do capítulo 6. O que há de errado em pecar é esperar que Deus perdoe se o pecado abundante significa bastante graça. Por que preocupar-se com o pecado? Por 3 razões. O pecado destrói a estrutura moral da vida do crente. O pecado viola o propósito de Deus para o cristão, porque o que Deus tem para o crente é algo superior. Pecar com a intenção de pedir perdão vai contra a sinceridade do arrependimento. Isso já diz para a gente, né, pensar, o seu pecado, depois eu peço perdão. Aí tem que procurar não fazer isso, né? Porque às vezes a gente peca sem querer mesmo, ou se aborrece na hora que está nervoso. Mas a pessoa... É mesmo, Mas isso não é bom. Não que Deus não vá perdoar, né? Mas não é bom que faça isso. Até porque durante esse pecado, a pessoa pode acontecer alguma coisa. Tipo assim, o camarada, o vizinho dele está perturbando, aí eu vou dar umas tapas nesse vizinho, uma suposição. Depois eu peço perdão a Deus. Vai lá, o vizinho mata ele e acabou. Não tem tempo de perdão. Entendeu? Por isso que tem que ter realmente cuidado. É por isso que a Bíblia diz, né, que para não se pôr o sol sobre a sua ira, num caso desse que eu estou falando. Tem que todos os dias você tentar, se tiver algo pendente para conserto, né, com a outra pessoa, consertar, que você não sabe do dia da manhã, não sabe se vai amanhecer. Então não é bom deixar que o sol se ponha sobre essa ira que pode levar a gente a pecar, né? Uma ira contra um vizinho, contra um irmão, contra um amigo. Agora 6 aqui. Objeções ao fato de que, conforme o ponto de vista anterior, a lei é má resposta. A lei em si mesma é boa, mas a obediência à lei não justifica o homem de seu pecado, nem lhe traz paz. Ao contrário, o enche de conflito. A lei realça as paixões pecaminosas. Diante de um não, a natureza humana reage. E mesmo quem disse isso? Embora destinada a dar ao homem um relacionamento com Deus, a lei toca no orgulho do homem. Quer dizer, aí por causa do orgulho o homem peca, né? Por isso que Jesus veio para colocar a gente, né, na graça, no favor de Deus. É o fim da lei. A B aqui. As intenções de Deus quanto à lei não se frustraram por 2 razões. Deus pretendia fazer que a lei fizesse o homem ver como o ser humano é mau. A intenção de Deus era de que a lei conduzisse o homem à vida, isto é, a Cristo, porque, em última análise, a finalidade da lei é conduzir a Cristo. Quer dizer, até o nascimento de Cristo, né?
Agora C. Seria este argumento uma desculpa humana? Paulo não estava fugindo de sua responsabilidade, e sim argumentando que o crente deve levar mais a sério o poder do pecado. Os termos que usa, escravidão do pecado, hegeliano, mostram o respeito que ele tinha pela força do pecado. Bom, então esse argumento aqui, Paulo, então ele está mostrando a tensão que o cristão enfrenta diariamente. Está livre do pecado, mas não totalmente. Assim como o reino de Deus já veio e está vindo de maneira mais plena, da mesma forma o homem foi liberto do pecado, mas este não foi totalmente destruído. Quer dizer, nós vamos ser sempre pecadores, né? Porque quem nos afasta do pecado é Cristo, quem nos perdoa do pecado é Cristo, e tudo é em Cristo, né? 7. A doutrina da justificação pela fé liberta o homem da pena e da escravidão do pecado. O crente que está em Cristo Jesus está livre da condenação. Aqui, esse 8:1 aqui é aquele versículo, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí no final, aí depois tem o versículo completo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui o crente, né, em Jesus Cristo está livre da condenação, mas ele tem que andar segundo o Espírito. Se ele andar segundo a carne, ele vai estar condenado, que ele vai pecar, né? Outra questão que precisa ser resolvida: é necessário sofrer para poder ser herdeiro de Cristo? Não. Isso implicaria afirmar que o sofrimento de Cristo na cruz não foi suficiente para a nossa salvação. Por exemplo, né, hoje não precisa o homem pedir as coisas a Deus, sair ralando o joelho pelo chão, fazer um sacrifício igual existe, né, religiões por aí que até se flagelam, né, para querer algo de Deus, ou até pelo pecado, as pessoas, né, se chicoteiam, e até hoje ainda tem isso, que é algumas seitas e religiões. Então, porque Cristo fez o sacrifício e acabou, não existe mais, não há necessidade de sacrifício mais. Quer dizer, sacrifício pelo pecado, né? Não existe mais necessidade de... Bom, aí C, a criação está sujeita à vaidade. D, nas demais partes do capítulo 8, Paulo trata dos seguintes temas: sobre a intercessão do Espírito no coração do crente. Então tudo está falando disso, né? A gente viver em espírito. Capítulo tópico 9. A doutrina de que os homens são todos iguais diante de Deus, no que diz respeito à justificação, é consistente com a declaração feita aos judeus. Isso é sobre, né, a gente, os judeus são igual aos gentios, e os gentios que somos nós somos também iguais a ele, por Cristo, né? Cristo ele uniu a salvação, veio dos judeus, né?
veio de lá. Mas hoje ela é para todo o mundo, toda a nação, né? Todo homem. Ela é para todo aquele que crê, né? Agora B aqui, obediência às autoridades, página 22. Obediência às autoridades civis e ao magistrado, a conduta cristã e a preparação para a morte. O dever de submeter aos que estão em autoridade, por ser esta a vontade de Deus. Da mesma forma, deve-se pagar tributo, deve-se cuidar para não se tornar devedor aos outros e cumprir a lei do amor. Tais deveres se deve ao fato de que a vida é curta. Os crentes estão próximos do céu e deveriam viver como se próximo de lá estivessem. Bom, então a preparação para a morte, no caso, é a gente, né, andar em novidade de vida, né, andar segundo o Espírito. Aí estamos preparados. Os crentes devem cuidar para não externar opiniões provocando lutas e divisões na igreja. É o capítulo 14 e 15. Os deveres de receber e reconhecer os que são irmãos. Cada pessoa responderá por si mesma diante de Deus. Cada homem deve estar persuadido em sua mente. E mesmo que haja diferentes opiniões, todos devem honrar a Deus. Ninguém tem o direito de julgar ou desprezar os outros, cada pessoa deve responder por si mesma. Bom, então aqui é toda a orientação que o apóstolo Paulo dá aos romanos, né? Ele vai repetir essas coisas nas outras epístolas também. Algumas têm o mesmo assunto, porque alguns assuntos se repetem porque as igrejas lá também estavam da mesma maneira que os romanos, né? Em alguns aspectos. D. Paulo expressa seu sentimento aos irmãos romanos. A alegria de Paulo pela benevolência dos irmãos de Roma. Letra E. A conclusão da epístola, saudações várias, recomendações a respeito das divisões, outras saudações e a glorificação e exaltação de Deus. Bom, então aqui a carta ao Romano, a epístola, ela não pegou, né, sobre a epístola, que a epístola são cartas direcionadas a muitas pessoas, né? No caso, na Bíblia, né, muitas pessoas leem, então ela foi direcionada a muitas pessoas. Mesmo aquelas que são para Tito, Timóteo, que são cartas que parecem individuais, mas elas servem de exemplo para a igreja, no caso, nos assuntos, né, do episcopado, né, pastorado. Então são sempre cartas direcionadas a muitas pessoas, então por isso são chamadas de epístola. Eu estou repetindo que ela não pegou, né, quando chegou. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a parte de Romano? Não, né? Agora, primeira e segunda epístola de Paulo a Coríntios. Também é uma carta, uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não existe dúvida de que Paulo é autor de ambas as epístolas. Quanto à primeira Coríntios, Clemente de Roma, no ano 96, fez menção dela em seus escritos. A epístola teria sido escrita por volta dos anos 55. Conforme autores antigos, era também conhecida de Inácio e Policarpo. Em esta epístola na ponta da língua, Inácio conhecia essa epístola na ponta da língua.
Ainda que não cite diretamente textos dela em seus escritos, ecos da linguagem paulina são vistos em seus escritos, de tal maneira que não há dúvida de que Inácio conhecia bem a Epístola de Paulo. Quanto à segunda Epístola aos Coríntios, esta é mencionada distintivamente no Cânone de Marcião. Provavelmente as cartas só foram valorizadas anos depois da morte de Paulo, quando as igrejas começaram a buscar suas cartas. Porque no caso, né, as cartas foram para as igrejas e ficaram lá. Depois da morte dele, eles começaram a reunir, né, as cartas e naturalmente fazer muitas cópias, né, para poder todo mundo ter aquela palavra ali do Paulo, que era o grande apóstolo líder, né? Não, grande apóstolo não, o grande discípulo. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo fala que ele não foi apóstolo porque ele não andou com Jesus, mas sim porque ele teve aquele encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco. Bom, então o começo da igreja em Coríntio está em Atos 18, 1-18. Lê-se o relato da primeira visita de Paulo a Corinto, quando começou a igreja naquela cidade. A cidade de Corinto localizava-se num istmo, porção de terra que entra mar adentro, e se abria na forma de uma mão com acesso ao mar por dois lados da cidade. Então vamos passar aqui para o esboço. Essa aqui o comentário é menor, então dá para a gente passar aqui rápido. A população da cidade era 250 mil cidadãos livres e uns 400 mil escravos. Naquela época, né, sempre tinha muito mais escravo do que cidadão, né? Cultura e religião. Os habitantes de Corinto se interessavam pela cultura grega e tinham muito interesse em adquirir sabedoria. Era um povo religioso que adorava seus deuses em 12 templos espalhados pela cidade. Um desses templos era dedicado a Afrodite, a deusa do amor, e fazia parte do culto à prática da prostituição. Havia também o templo dedicado a Asclépio, o deus da cura. E no meio da cidade ficava o templo de Apolo, o principal deus grego. Agora os irmãos vê, né, que devia ser bem difícil abrir uma igreja no meio no meio um monte de templo aberto a esses direcionados a esses deuses. Então o apóstolo Paulo chegou a escrever 2 cartas para eles por causa disso, né? Alertando eles dessas coisas. Então, Afrodite requeria relações sexuais e prostituição entre pessoas do mesmo sexo. Na cidade criou-se o verbo corintianizar. Quer dizer, nessa época havia muita aceitação para essas coisas, né? Vê que Roma era uma vergonha nesses assuntos, porque os imperadores era tudo assim, né, levado a essas coisas. Então o apóstolo Paulo hoje é mais, não é igual àquela época. Naquela época os imperadores que mandavam, eles faziam essas coisas todas na maior simplicidade, como se fosse normal. Então essa época a igreja, né, sofreu, né, para começar, mas aí o apóstolo Paulo ia mandando essas cartas para orientar eles.
E aqui diz, ó, 3, o objetivo da primeira carta. Parece que Paulo havia escrito uma carta anterior a esta primeira epístola, quer dizer, nós temos a primeira e a segunda de Coríntios, mas parece que ele tinha mandado já outra antes. Os coríntios escreveram a carta a Paulo fazendo uma série de perguntas e pedindo a opinião de Paulo sobre certas questões. Então aí ele respondeu, né? Perguntaram sobre o casamento, se o casamento é correto para o cristão, queriam saber sobre relacionamento conjugal entre marido não crente e mulher crente e várias outras coisas. O apóstolo Paulo respondeu através dessas duas cartas. Agora esboço sobre essa carta. A introdução, divisor na igreja. Ele falou sobre as divisões na igreja, as causas das divisões, conceito errôneo da mensagem cristã, do ministério cristão e dos seus ministros. 3, desordem moral e ética na vida da igreja. 4, instrução sobre o casamento. Ele dá várias instruções sobre práticas questionáveis, instrução sobre adoração pública. No capítulo 11 trata de duas questões: o comportamento de homem e mulher. Não joga fora do filme, tá tosse. Instrução sobre Bom, então aqui 5 instruções sobre práticas questionáveis. 4, instrução sobre adoração pública. Aí ele vem falando, né? O decoro na adoração, comportamento de homem e mulher no culto e a ceia do Senhor. Aí no capítulo 12, os dons espirituais, os testes dos dons, a unidade dos dons, a diversidade dos dons. Aí ele explica também, né, sobre que tem que ter amor, que se a pessoa tem o dom e não tem amor, né, estraga o próprio dom, né? Ele explica aquilo ali. Regras que governam o culto público, aí regra de profecia, de quando um profeta fala, o outro espera, né? Se um tem interpretação, tem línguas, variedade de língua. Aí ele fala consigo mesmo quando não tem intérprete, esses tipos de coisa que ele vai explicando. Instrução sobre a ressurreição, apelo final. E 8, conclusão, questões práticas e pessoais. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A segunda epístola, conforme o registro no final da carta, deve ter sido escrita em Filipe, cidade da Macedônia, para onde Paulo havia sido enviado pelo Espírito Santo. Bom, então essa carta aqui, ele não estava na prisão. Ele estava em Filipos. Pelo fato de Paulo não se encontrar com Tito em Troade, como planejara, decidiu voltar à Macedônia
onde Tito lhe deu um relato da repercussão que a primeira epístola tivera sobre os crentes de Coríntios. Os estudantes terão a ideia da segunda carta aos Coríntios acompanhando o seguinte esboço. Então, quer dizer, eles disseram da repercussão que teve a primeira carta. Aí Paulo foi e respondeu as questões, né, que apareceu devido à primeira carta. Ele apresenta uma defesa, uma apologia aos capítulos 1 ao 7, saudação. Letra B, ação de graça pelo conforto divino na aflição. Ao começar a sua carta, fala da importância da tribulação na vida do crente. Porque, segundo ele, as consolações são maiores que as tribulações. Aliás, assunto que tratou também em Romanos. Viu? Ele repetiu o assunto conforme a gente falou, né? C. A integridade das intenções e do procedimento de Paulo. A partir do versículo 12, Paulo explica a razão de haver enviado a primeira carta e dá a entender aos irmãos de Corinto que estes não haviam entendido o teor de que ele escrevera. Letra D. Perdão aos culpados de Corinto. Paulo era exigente e rígido em seus pontos de vista, mas também suficientemente humilde para pedir perdão, caso alguém se ofendesse com suas palavras. Letra E. A orientação de Deus no ministério. Nesta segunda parte do capítulo, Paulo informa que o fato de não visitar pessoalmente os irmãos de Corinto não era ostentação e orgulho, e sim porque empreenderam a viagem a Troade para se encontrar com Tito, que lhe daria informações do estado da igreja de Corinto. Paulo esperava ouvir de Tito notícia animadora, como não encontrou Tito, partiu para Macedônia. Em Troade sentiu que Deus lhe abriu uma porta para pregar o evangelho. Troade era a cidade da Ásia Menor, próxima de Helesponte, antigamente chamada de Troia. Atos registra que Paulo ali esteve mais de uma vez. F. Os crentes coríntios, uma carta de Cristo. Neste capítulo, Paulo se defende da acusação de ser arrogante e de que se auto-recomendava ao ministério. E por que precisaria Paulo de cartas de recomendação para ser apresentado aos irmãos de Corinto, visto que aqueles irmãos eram fruto de seu ministério, sendo ele mesmo uma carta aberta que testificava do seu chamamento e ministério. Aqueles crentes eram a carta de Cristo produzida pelo nosso ministério e escrita com a tinta do Espírito Santo de Deus. Não, então aqui alguém acusou Paulo, né, de ser arrogante, aí ele se defendeu. Vendo a glória de Deus com o rosto desvendado. G. H. Tesouro em vasos de barro. Paulo comparou a glória do Evangelho aos tesouros que eram guardados em vasos de barro. Por exemplo, os vasos de barro eram próprios para guardar por séculos e séculos os pergaminhos que não apodreciam. O homem é este vaso de barro a quem Deus confiou as glórias de seu mistério. Bom, então aqui ele fala dos vasos de barro, né, que guarda muitos tesouros, e que o homem também é um vaso de barro, a quem Deus confiou a glória de seu mistério. Tanto é que lá no capítulo 18 de Jeremias, né, Deus manda Jeremias ir lá e ver o oleiro fazendo, né, um vaso novo quando um vaso quebra. Então ali ele mostrou que nós somos como que de barro, né, e ele faz isso conosco também. Nos modela e faz de nós até como ele quer, né, quando a gente está na presença dele. Quando o homem está fora da direção, Deus não interfere no livre-arbítrio, mas quando o homem passa, né, a querer Deus, a buscar, aí ele já modela naquilo que o homem é.
dá os dons, aí os frutos do Espírito, né? Tem aqueles dons que o homem já tinha, que ele aproveita, assim como o apóstolo Paulo, né? Quando Jesus apareceu a Paulo, ele já sabia que Paulo era um homem, ele estava atrás dos cristãos, mas ele achava no coração dele que ele estava certo, porque ele era fariseu. O apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, ele era israelita, mas ele tinha cidadania romana por causa da família dele. Inclusive, o nome dele era Saulo de Tarso, mas ele era chamado também de Paulo, pelos romanos. E ele o que eu estava falando mesmo aqui? Fugiu aqui da... Não, era a intenção que eu ia falar. Não, já sei o que eu estava querendo dizer, que ele também foi um vaso de barro que Deus confiou as coisas. Ele faz isso com todos os homens, né? E o apóstolo Paulo, ele sabia que ele estava perseguindo a igreja, mas porque ele era um cara correto. Então, na religião dele, ele precisava perseguir eles, porque a religião dele, que era o fariseu, não aceitava aquilo. Era como que estivesse mostrando outro Deus para ele. E esse Deus, ele não entendia que era o Messias, porque o Messias estava lá na Bíblia dos judeus, né? Estava lá no Antigo Testamento que eles tinham até a época. Só que eles achavam que esse Messias era um guerreiro, não era um homem que veio como Cristo, que veio curar, né? Ele veio para salvar, mas aí ele curou para poder mostrar o poder dele, né? Para poder chamar para ele falar boas novas. Então Deus sabia que ele não sabia disso. Ele estava como os outros judeus, achando que o Messias seria outro, seria um homem guerreiro que ia ajudar eles a vencer Roma, vencer todos aqueles povos da época, para eles ficar independentes, que Israel ali era dominado, né, por Roma e outros países. Aí ele era assim, mas ele era um homem correto, que zeloso pela obra. Então Deus sabia disso. Deus sabia que se usasse ele, ia ter muita vantagem, inclusive porque ele tinha também essa cidadania romana. E Deus usou Paulo para pregar para os poderosos, entendeu? Então usou ele como um vaso, porque Deus sabia o que ele podia fazer com ele, né? Então ele já tinha cultura, ele tinha dons já, que já eram dele quando Deus falou com ele. E Deus sabia que se ele tivesse um encontro com ele, que ele se convertia. Foi o que aconteceu. Quando Deus falou com ele lá, ele já falou logo: quem é, Senhor? O que eu devo fazer? Olha só, ele ficou logo disposto a fazer o que Deus falou. Se esse é Jesus que eu persigo, então esse Jesus é Deus. Eu vou aceitar, o que devo fazer? Aí ele mandou ele ir na rua chamada direita e ficar lá aguardando. Aí mandou Ananias depois orar, porque ele ficou cego, né? E daí Deus começou a usar ele, e foi essa bênção que hoje nós temos aí, né? Dessas epístolas todas. Então... Boa. De- é, é, ele cegou e ele viu o poder também de quem estava falando com ele, o poder de Deus. Aí esse é Deus também, esse é Deus. Aí, na hora, ele, Senhor, o que eu devo fazer? Ele já se dispôs a ajudar a fazer a obra.
Quer dizer, ele podia também ficar, poxa, mas eu sou fariseu, o que é que eles vão dizer? Não, ele não quis nem saber. Ele largou na hora e passou a ouvir só Deus mesmo. Então aqui vai continuando aqui na segunda epístola. A perspectiva da morte em que ela significa para o cristão. O corpo do cristão como vaso de barro, como a gente já falou, né, poderá se corromper e quebrar-se, mas estar guardado dentro do vaso, o que está guardado dentro do vaso tem um valor eterno. É o ministério da reconciliação. Vamos mais rápido porque ainda tem a outra, né? Apelo de um pai espiritual, encontro com Tito. Exortação 2, coleta para os cristãos de Jerusalém. Eu vou falar mais aqueles que tiver mais necessidade, né? Tito, seus companheiros, enviado a Coríntio, ser resultado da contribuição generosa. A seguir, Paulo fala que o crente deve contribuir de coração e não forçosamente. 3. Polêmica. Paulo defende sua autoridade apostólica. A. Defesa da autoridade apostólica e a abrangência de sua missão. B. Paulo é forçado a gloriar-se de modo insensato. Ele está falando aqui, fala dos falsos apóstolos. Então ele vai orientando aqui o povo de Corinto, né? Aí ele fala aqui, inclusive isso aqui é resposta para outra coisa, né? A gente vê Paulo falando numa das cartas, eu acho, numa das cartas, e outras também. Ele fala que a morte é lucro para ele. Aí a gente fica pensando, poxa, mas por que ele fala isso, né? Geralmente a gente pode ver que ele faz muitas cartas na cadeia, escreve na cadeia. Uma pessoa presa, ela já às vezes entra até em depressão, né? Que ela está presa ali. E ele escrevia essas cartas cheias do espírito. Então a gente vê o porquê que ele fazia isso, que ele dizia que a morte era lucro. Ele diz aqui, ó, que ele, nesse versículo, ele vai dizer que ele conhece um homem, se no corpo ele não sabe, ou se fora do corpo ele não sabe, mas que foi ao céu e que viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito contar. Inefável é o quê? É uma coisa indescritível, que você não tem como descrever. Quer dizer, é tão maravilhoso, tão encantador, que não tem como explicar. A pessoa humana não vai entender. Então ele diz aqui que ele viu isso, coisas inefáveis. Aí ele diz se foi fora do corpo ou não, mas ele viu. Aí ele diz que por causa disso aconteceu um espinho na carne dele. Aí ele fala, este espinho na carne, aqui diz que o espinho na carne poderia ser a fraqueza de estar quase cego, devido à experiência no caminho de Damasco. Mas tem muitos eruditos nesse assunto que acham que é difícil descrever qual é esse espinho na carne, mas que foi algo que estava na vida dele, que acontecia para ele não se gloriar, porque ele viu um lugar maravilhoso que ele ia, né? Mas ele agora, para não se gloriar, ele tinha esse espinho para ele lembrar que ele é de carne ainda, né? E que ele depende de Deus, que Deus continua na vida dele e tal. Então ele tinha esse espinho na carne, que a Bíblia não diz qual é o espinho. Aqui no livro diz mais ou menos que poderia ser essa cegueira. Mas Anani orou por ele e ele ficou bom, né?
mas o historiador aqui, o comentarista, diz que poderia até ser que ele não se curou totalmente. Bom, mas isso a gente não sabe, né? Porque ele não comenta mais sobre isso em lugar nenhum na Bíblia. Poderia ser também, seria uma contra-revelação sempre que Paulo queria se orgulhar das visões celestiais. Ou poderia até, que fala também, né, que ele, quando mataram Estevão, colocaram as roupas de Estevão nas mãos dele. Poderia ser isso também que estava acusando ele, tipo, ele agora ele era um servo de Deus. E ele permitiu aquilo ali, aquele apedrejamento, e ele tinha autoridade suficiente para parar com aquilo. Então, alguma coisa perturbava a mente dele. Então, assim, para Paulo só lhe restava uma coisa: contar sobre suas fraquezas, lutas e fracassos. Hoje os apóstolos falsos só relatam grandes coisas, né? Está dizendo aqui que hoje é diferente, né? Advertências finais. Nesse capítulo o apóstolo mostra sua disposição de retornar ao Corinto para tratar com dureza os irmãos incorrigíveis que insistiam em ficar na igreja. Aí depois conclusão. Agora, Epístola de Paulo, o apóstolo aos Gálatas. Introdução. Paulo também é o autor, é fato indiscutível, a começar pelo estilo claramente paulino. A assinatura e as alusões feitas ao apóstolo dos gentios, escritas na primeira pessoa, comprova toda a verdade. Então também é uma carta de Paulo. Paulo foi quem primeiro anunciou o Evangelho aos Gálatas e lhes pregou o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, dando a entender que se deteve entre eles devido à sua enfermidade. Paulo visitou os Gálatas pela primeira vez por volta do ano 51, na sua segunda viagem missionária. O historiador Flávio Joséfo relata que muitos judeus residiam em Ancira, na Galáxia, e foi entre os judeus que ele começou a pregar. Então é isso. Agora, o propósito da carta. O propósito de Paulo em escrever esta epístola foi defender sua autoridade apostólica também, igual em Coríntio estavam achando ele, né, ele é arrogante, que ele não podia chegar lá no lugar, não foi? Aí aqui ele também fala sobre a autoridade apostólica. Confronta a má influência dos judaizantes da galáxia, provando que a doutrina dos judeus destruía a essência do cristianismo, também para fortalecer a fé dos crentes. 3. 4. Paulo já havia confrontado os mestres judaizantes também, e agora que ouviram o mal, atacara de vez aqueles crentes. 5. A epístola aos Gálatas tem muita semelhança com a carta aos Romanos, tá vendo? É o que nós falamos no começo. Muitas delas têm a semelhança devido à igreja estar na mesma situação. 3. O estilo. O estilo combina com dois extremos, severidade e ternura, que são características de uma pessoa que escreve sob forte emoção. E esta foi a maneira de lidar com pessoas imprevisíveis como os Gálatas. O início da carta é feito de maneira abrupta, como é próprio quando se quer tratar de questões de grande importância. 4. Época em que foi escrita. Acredita-se que a epístola foi escrita depois da visita que Paulo fez a Jerusalém, cujo registro está em Atos 15:1, isto é, em 50 depois de Cristo.
É possível que essa visita seja a mesma referida em Gálatas. Mais embaixo, vale observar que a expressão de Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa, indica que Paulo teria escrito não muito tempo depois de deixar a Galácia pela segunda vez, possivelmente no início de sua residência em Éfeso. O espaço não nos permite aprofundarmos no estudo, mas aconselhamos que acompanhe o esboço abaixo, retirado da Bíblia de Estudo, nova versão internacional. Sugere-se que o aluno abra o texto bíblico e acompanhe passo a passo o esboço a seguir, fazendo anotações que achar conveniente. Bom, então o esboço. Primeiro, saudação, né, denúncia pessoal, a validação do apóstolo da liberdade e da fé. Doutrinário, justificativa da doutrina da liberdade e da fé, que é a experiência do Evangelho pelos Gálatas, a experiência de Abraão. Quer dizer, outra vez falando aqui da fé de Abraão. Prático, o 4, a prática da vida, da liberdade e da fé. A exortação à liberdade, a vida no espírito, não na carne. Convite à vida mútua e a conclusão. Vamos corrigir o questionário rapidinho. Dessa 1, né? A gente ainda vai entrar na 2 aqui. 1. Quando se tem em mente as epístolas dos pais apostólicos, deve-se entender que era hábito na época seguir o estilo clássico da literatura. É melhor a gente só corrigir, né? Para passar logo para outra. A primeira, aí vocês podem anotar aí que está certinho. A primeira é C, a segunda é C, a terceira é E. Porque aqui está dizendo que a carta aos Coríntios ficou conhecida como Evangelho. No caso é o Romano. A 4 é C, a 5 é C. E a 6 é E de novo, porque a epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita para a igreja da Galáxia. Nunca foi, né? Foi escrita aos Coríntios. Então tá, porque tem que a prova é toda baseada nesse questionário, então tem que estar certinho para a gente passar bem. Lição 2, Efésios, Filipenses e Colossenses. Efésios, o aluno passará a estudar agora 3 das epístolas de Paulo. Efésios, Filipenses e Colossenses. São epístolas enviadas às igrejas dessa cidade comumente, chamadas de epístolas eclesiológicas. Quer dizer, essas epístolas aqui são consideradas eclesiológicas, são consideradas que foram epístolas escritas às igrejas, né? Apesar que as outras também são, né? A carta aos Efésios é revestida de uma capa de transcendentalidade. Isto é, remete o estudante ao céu e aos temas que fogem ao intelecto e à razão. O sentido de potestade, principado e dominação do mundo espiritual estão presentes na epístola de Efésios e de Colossenses. Quanto à carta de Paulo aos Colossenses, ela tem grande semelhança com o texto de Efésios. Viu a semelhança de uma para outra. Já a epístola aos Filipenses não trata de potestade e acontecimento no mundo espiritual, mas de temas bem práticos para a vida cristã. Agora, a epístola de Paulo aos Efésios. Primeiro versículo é o texto do capítulo 3:1. Indicam que a epístola foi escrita por Paulo, o que é confirmado pelo testemunho de vários pais apostólicos, como Irineu encontra as heresias.
Clemente de Alexandria, em Miscelâneas, Orígene contra Celso. Isso aqui são os que ajudaram, né, no reconhecimento das cartas. A cidade. Éfeso era a mais importante cidade a oeste da Ásia Menor, onde atualmente está a Turquia. O porto da cidade ficava no rio Castre, que deságua no mar Egeu. Éfeso serviu de centro de evangelização para Paulo durante 3 anos. 2 anos que está em Atos 19, 8, 10. 3 anos em Atos 20, 31, quer dizer, em Atos está dizendo que o período que ele esteve lá. Paulo costumava usar as grandes cidades como centro estratégico, visto que para esse centro fluía gente de toda parte. Vinha Antioquia, da Pisídia, Tessalônica, Atenas e Corinto. Quando Éfeso foi alcançada com a mensagem do Evangelho, mantinha toda a sua pompa de cidade efervescente. Sua religião, a cultura grega, quer dizer, a mesma das outras epístolas, né? Fizeram da cidade centro de comerciantes do mundo da época, além das peregrinações religiosas dos gregos que vinham visitar Artemis ou o templo de Diana. Em Éfeso as pessoas eram livres para pensar, e foi a cidade de Tales e Heráclito. Havia ali uma rica cultura e uma profunda filosofia, frutos de pensadores que buscavam conhecer a verdade. Era a cidade dos Asiarcas, crente ligada ao culto de Roma e ao imperador, e aceitaram a mensagem de Paulo com simpatia. Pode ser uma cidade aberta a novas ideias. O cristianismo floresceu ali, então. A mensagem, o objetivo da carta era o de expandir o conhecimento dos irmãos a respeito da fé e da graça e dos mistérios de Deus. Paulo, nesta carta, mostra que no projeto de Deus não existe mais distinção entre povos e que gentios e judeus agora são irmanados pela fé, formando um só povo. Bom, aqui o restante não precisa a gente ler, não é? Tá só o comentário que os irmãos já devem ter lido em casa. O objetivo da... A não ser que os irmãos tiverem alguma dúvida nessas partes, tem? Tá. É que aqui tá explicando, né, a mensagem por... tá bem, O objetivo da epístola. O objetivo da epístola é o de estabelecer o fundamento, o curso. O alvo é a finalidade da existência da igreja aos fiéis em Cristo Jesus. A partir do capítulo 4:1 prevalece a mesma divisão em 3 partes, em que a igreja é apresentada como fundada no conselho do Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta igreja é nutrida pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que derrama de seus dons sobre todos os membros de seu corpo. A sublimidade do estilo da linguagem corresponde à sublimidade dos temas aqui tratados e são vistos em toda a epístola. Obviamente que Paulo escreveu a cristãos que eram firmados na fé. O estilo, às vezes difícil de ser entendido, se deve à sublimidade do tema. As expressões em Cristo, dele e nele ocorrem em toda a epístola, indicando que a igreja é Cristo e estão intimamente amalgamados, como um só corpo, um grande edifício, bem construído para a glória de Cristo.
Agora vem o esboço dos Efésios. Primeiro, saudações. 2. O propósito eterno de Deus. A glória e a supremacia de Cristo. O estudante deve observar as expressões regiões celestiais, lugares celestiais nos céus, referindo-se sempre ao posicionamento da Igreja em Cristo Jesus. O cristão é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. E o crente está posicionalmente no mesmo lugar em Cristo Jesus. E dessa posição espiritual que a Igreja torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus desse lugar celestial. Trava a batalha contra o perverso mundo espiritual. 3. Oração para que os cristãos tomem conhecimento do propósito e do poder de Deus. Paulo costuma mencionar que orava e agradecia a Deus continuamente pelos irmãos da igreja. Não apenas aqui, mas também nos textos de Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Então aqui Paulo explicou, sobre a oração para que os cristãos tomem conhecimento do propósito e do poder de Deus. Passos para a realização do propósito. No capítulo 2 e 3, Paulo mostra que judeus e gentios não estão mais separados, nem são mais tratados separadamente. A gente já leu isso, são dois povos, foi feito um novo homem, dos dois povos. Letra A do quarto tópico. A salvação dos indivíduos pela graça. Este bloco de versículos serve para alertar a igreja de que a obra da salvação e sua completude não são fruto do esforço das pessoas, mas unicamente da graça de Deus. Por isso Paulo fala que Cristo deu a vida ao homem, pela graça sois salvos. E diz no versículo, e isso não pela graça sou salvo, e isso é dom de Deus. A suprema riqueza da sua graça é que a salvação é pela graça mediante a fé, sem participação alguma do homem. Quer dizer, o homem não precisa mostrar suas obras, nem precisa fazer coisa alguma. Reconciliação entre judeus e gentios mediante a cruz. A assertiva de Paulo de que judeus e gentios passaram a ser um só homem, uma só nação e um só povo a partir da obra de Cristo na cruz, deveria servir de alerta aos judaizantes que insistem em trazer prática e costume judaico para a igreja ainda nos dias de hoje. Existem grupos que querem a volta da prática de guardar dias, semana e alimento, que trazem réplica da Arca da Aliança, do candelabro e... Quer dizer, aqui Paulo estava explicando, dos que principalmente o judaísmo ficava querendo trazer, E vai chegar aqui local que ele vai falar até da circuncisão, que eles queriam que trouxesse de volta. Aí no caso, atrapalhava até a pessoa ser salva, Porque a circuncisão era realizada numa criança de 8 dias. A pessoa, o homem velho, aceitando Jesus e tendo... Aí o apóstolo Paulo, ele explica isso mais ou menos aqui. Judeu, e também eles queriam trazer até os altares do tabernáculo.
É, quer trazer, é. Não, isso não importa mais, porque isso era tudo simbólico a Cristo. Os pães da preposição significava a presença de Deus, que Deus estava ali. O incenso queria dizer, aquela fumacinha do incenso, queria dizer oração intercessória, né, continuamente. E hoje não precisa nada disso. Tinha um sacerdote. O sacerdote hoje é Cristo, tudo é Cristo. Tudo simbolizava ele. Judeus e gentios unidos numa só família. Bom, repete. Dei a revelação da sabedoria de Deus, mediante a igreja. O mistério oculto durante o século é agora revelado a Cristo, por Paulo. Não foi a nenhum dos 12 que Cristo revelou o segredo oculto por gerações, mas a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de manifestar qual seja a dispensação do mistério. Aqui embaixo, a igreja, desde sua posição nos lugares celestiais, deve tornar conhecida ao mundo espiritual, principados e potestades, a multiforme sabedoria de Deus, e isto não deve ser algo feito lá atrás na história, nem no futuro escatológico, mas agora. Não é algo organizacional, nem é algo com estrutura eclesial. A igreja tem uma posição no mundo espiritual acima de todas as forças, autoridades e governo, quer sejam terriais ou nos ares. É oração por uma experiência mais profunda da plenitude de Deus. Devido a essa sublime revelação, Paulo quer que todos os crentes entendam o que se passa no mundo espiritual. Ora, aqui embaixo havia no coração de Paulo o desejo de que cada novo convertido entendesse a grandeza do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Por isso se punha de joelhos diante do Pai. É por isso que Paulo irrompe numa doxologia ou numa glorificação a Deus, expressa nos versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 5. Modos práticos de cumprir o propósito de Deus na igreja. A união, conforme já até tem falado aqui, que a igreja tem que ter união. Isso desde lá, no Salmo já diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Maturidade. Uma das formas de encher todas as coisas é dar à igreja esses ministérios que aperfeiçoa ou coloca em ordem a vida do corpo. Bom, renovação da vida pessoal. Neste bloco, Paulo trata de assunto prático da vida cristã. É a C, renovação da vida pessoal. O que leva o Espírito Santo a se entristecer é a prática do pecado, que é mencionada nos versículos anterior e posterior ao versículo de Efésios. Para viver em santificação, Paulo sugere que o crente procure compreender qual a vontade do Senhor. E que o crente seja cheio do Espírito Santo, E sugere que a melhor maneira de se encher do Espírito é adquirir o hábito de... Acredita-se que quando Paulo escreve sobre hinos e cânticos espirituais, estejam abordoando a prática de cântico no Espírito Santo, que pode ser entoado em línguas ou não. Está querendo dizer que a gente tem que, no caso aqui, buscar os dons espirituais, buscar sentir a presença do Espírito Santo. Depois, sujeição no relacionamento.
estabelecer o princípio para o relacionamento na sociedade grego-romana. As mulheres não tinham direitos sociais, os homens não conheciam o conceito do que era amar uma mulher. Os filhos podiam ser descartados na rua quando nasciam para ser comido pelos cães. Caramba, né? Então por isso que ele falou sobre esse assunto também. Aí ele diz: Cristo ama a igreja, que cuida e zele por seus filhos e que este zele pela vida dos seus genitores. Que os patrões tratem gentilmente seus servos e que estes sirvam seus senhores como se estivessem servindo ao próprio Deus. Aqui é questão de respeito, né? Até com os patrões nossos. E o patrão também, se ele é cristão, respeitar o empregado também. Fortaleza no conflito espiritual. O relacionamento, qualquer que seja entre os membros da igreja e com as pessoas do mundo, serão sempre conflitantes se forem tratados no nível da carne, do intelecto e da razão. Mas se for no nível espiritual, aí já é diferente. No final aqui, que só pode ser vencida pelo crente se estiver com toda a armadura espiritual. Então tem que ser tudo, né, espiritualmente, como diz lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que andam só segundo o Espírito. Na igreja todos são iguais perante Cristo e já ninguém se conhece. Aí no final, conclusão, saudações finais e bênção. Paulo sempre menciona a graça de Cristo, como bem disse em Efésios 3:8, que a ele, o menor dos santos, foi dada esta graça, ou como disse a Timóteo. Bom, agora aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipos era uma cidade a oeste da Macedônia, refundada no início do século IV. O cristianismo chegou pela primeira vez no outono do ano 50, pela visão de Paulo. Autoria da Epístola aos Filipenses. Também foi Paulo que escreveu. A forma de apresentar o pensamento e a doutrina concorda com Paulo. Os cristãos de Filipe enviaram 2 vezes socorro material para suprir necessidades de Paulo, depois que ele partiu, e parece que enviaram pela 3ª vez ajuda a Paulo antes que ele escrevesse essa epístola. Então Paulo, né, agradece a ajuda deles aqui. Agora o objetivo da epístola. Aqui teve uma coisa que aconteceu, que foi quando Paulo foi preso com Sila. Uma menina adivinhava pelo espírito diabólico, né? E os seus senhores ganhava dinheiro. Aí aquilo perturbou o apóstolo Paulo, ainda mais que estava próximo à igreja. E aquilo não estava fazendo bem. Ele expulsou o demônio da menina. Aí os senhores dela não podiam mais ganhar dinheiro, ficaram revoltados, fizeram a fofoca. Aí o apóstolo Paulo foi preso, mas aí resultou na salvação do carcereiro de Filipe, né? O carcereiro, quando viu aquele terremoto por eles cantarem o hino, e o terremoto a única coisa que fez foi soltar as cadeias dele e abrir as portas. Aí ele viu que foi um milagre de Deus e perguntou: o que é necessário para eu me salvar? O que é necessário para que eu faça para me salvar? Aí Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E daí em diante aquele homem se converteu, cuidou das feridas deles e tudo. Esse relato Ele lembra aqui que foi em Atos 23:6, depois da 3ª viagem,
no capítulo 16 de Atos que aconteceu isso. Agora 3. O objetivo da epístola é expressar aqueles irmãos amor e compaixão, exortando-os a uma vida consoante com a de Cristo. A epístola pode ser dividida em 3 partes. Palavra de encorajamento de amor aos crentes de Filipe. Depois de Tíquico e Onésimo partiram, levando com eles as epístolas aos Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo alegrou-se com a chegada de Epafrodito, que o ajudou na prisão, levando-lhe consolo e ajuda financeira. Então aqui também é agradecimento, a recomendação de Paulo que honre pessoas como Epafrodito, que é esse próprio aqui que ajudou ele na prisão, né? Após ele ter saído da prisão. Aí ele exortou os filipenses para que estejam precavidos contra os legalistas judaizantes. Essa epístola foi escrita em Roma durante a prisão de Paulo, conforme relatado em Atos 28:16. Quer dizer, essa aqui já foi na casa de César, quando ele estava preso. E aqui ó, a confirmação desta verdade está na referência à casa de César e ao palácio, que no grego é pretório. Pode significar a casa da guarda pretoriana, que era um anexo do palácio de Nero. A guarda pretoriana era a guarda do palácio, os guardas romanos, né? Então tinha o pretor, que era o que mandava, e então chamava a guarda toda de pretoriano. Possivelmente essa carta tenha sido escrita no final do seu tempo na cadeia de Roma. Ele menciona a presente situação. Era tempo suficiente para que os filipenses ouvissem de sua prisão, e também tempo suficiente para que Epafrodito fosse enviado. Foi escrita depois que enviou as outras 3 epístolas de Roma, Colossenses, Efésios e Filemão. Acredita-se que depois ele ficou 2 anos em prisão domiciliar, onde tinha liberdade de pregar. Depois de 2 anos em prisão domiciliar, Paulo teria sido julgado e enviado para a prisão de novo. No 2º ano da prisão domiciliar, por volta do ano 72, Burro, o prefeito, é até engraçado, né? O nome dele era Sestus Afrânio Burro, o nome do pretor. Aí, nessa época, Nero, o imperador, que mandava, né? Nós já até falamos aqui. E é nessa mesma época que Paulo fala, nessa carta, que ele, que morrer para ele era lucro, que ele já estava achando realmente que era chegada a hora dele. E o que consolava ele era tudo aquilo que Deus mostrou a ele. Daquele homem que foi ao céu, né? Que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, aquilo que ele fala. Bom, esboço do livro. A maior parte dos assuntos esboçados abaixo foram tratados na introdução e na explicação da epístola nessa lição. Então saudação, ação de graça pelos filipenses, as circunstâncias pessoais de Paulo, os colegas de Paulo no Evangelho, Timóteo e Epafrodito, advertência e respeito dos judaizantes e antinomista, contradição entre leis ou princípios. O problema na igreja são os crentes fracos que nunca amadurecem em Cristo. Aqui diz também A e B, a respeito dos judaizantes e legalistas e a respeito dos libertinos. Paulo fala sobre isso tudo, né? Aí fala os libertinos, ainda existe criar igreja para si, onde pode professar a fé em Cristo. Nós temos, né, exemplo hoje, né, em igrejas que abriram sobre essas coisas, né?
É, os libertinos, no caso, são os impuros. Aí ele aqui lembra de Coré, né, que se revoltou contra Moisés. Caim representa os que criam para si mesmo a religião, e Balaão representa os profetas atuar movido pela ganância, que Balaão na época ele queria se beneficiar amaldiçoando o povo de Deus, que ele era um profeta. Aí Deus parou aquele jumento no caminho e falou com ele, né? Por que queria fazer isso? Quer dizer, mas é que ele queria ganhar dinheiro. Achou que Deus não ia ver. Um profeta pensava dessa maneira, né? Que Deus não ia ver aquilo. Agora exortações finais, agradecimento e conclusão. Agora a última epístola. Epístola de Paulo aos Colossenses. Também foi escrita por Paulo. Justino Marte atestou a veracidade da epístola aos Colossenses ao citar o texto de Colossenses 1,15, o primogênito de toda a criação. Isso aqui é uma resposta do questionário. Colosso era uma cidade da Frígia. Colosso era a cidade, né? Aí foi escrita a epístola a eles, aos Colossenses, que são de Colosso. O objetivo da epístola: reagir contra o ensinamento falso dos judeus, expondo os colossenses à verdadeira fé em Cristo. Quer dizer, essa época também continuava isso, os judeus querendo trazer de volta o tempo da lei, né? E aí aqui fala o ascetismo, ou disciplina física, mental e espiritual. Os teosofistas prometiam aos seus seguidores um aprofundamento do mundo dos espíritos, uma aproximação com a pureza e inteligência, quer dizer, tudo religiões contrárias querendo afetar a igreja dos Colossenses. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O estilo é peculiar e segue a influência do grego em palavras como filosofias e vã sutileza. A expressão os expôs publicamente, indica que o autor conhecia as festas romanas e que havia desfile dos soldados derrotados perante o imperador e o povo em Roma. Pode-se inferir pela epístola que Paulo não estava tratando com problemas morais dos membros da igreja, já que nenhuma menção disso há na carta. Ele falava também aos líderes e os falsos mestres. A cidade, Colossos, anos antes de que Paulo tinha sido uma cidade de primeira grandeza na Ásia Menor. A cidade se localizava junto ao rio Lico, na rota comercial entre o leste e o oeste. Local e data: a epístola deve ter sido escrita em Roma durante seu tempo na cadeia, na introdução da carta aos Efésios. Na introdução da carta aos Efésios, o estudante viu que 3 epístolas, a Efésios, Colossenses e Filemão, foram enviadas na mesma ocasião, antes da morte do pretor, né? Do burro, né? Essa palavra foi escrita antes da de Colossenses, mas provavelmente é enviada a Laodiceia na mesma ocasião de Colossenses. Quer dizer, a de Filipenses foi enviada junto. Foi escrita antes, mas foi enviada a Laodiceia na mesma ocasião de Colossenses. A igreja de Colosso não foi fundada por Paulo, mas certamente Epáfras lhe pediu para corrigir alguns erros doutrinários que apareceram no seio da Irmandade. Quer dizer, outro irmão fundou a igreja, mas também pediu ajuda a Paulo, né? Os perigos da filosofia, mal que ainda persiste em entrar na igreja. Aí depois vem cerimonialismo. Paulo contestou as regras severas. O estudante deve perceber como a revelação que Paulo recebeu da igreja foi importante para os dias de hoje.
Se a igreja tivesse adotado a prática da circuncisão, o evangelho ficaria restrito aos judeus. Mas Paulo foi corajoso em romper com uma tradição milenar dos tempos dos patriarcas, em que a circuncisão foi estabelecida. Nós já falamos sobre isso, que eles queriam implantar até isso, e ia dar um problema sério. Então, continuando aqui, né, está bem explicado. Aí vem esboço da epístola, introdução sobre a supremacia de Cristo. Aí a luta de Paulo a favor da igreja. 4. Livre do regulamento humano mediante a vida com Cristo. A advertência para se precaver dos falsos mestres. 5. Regras para o viver santo, o velho homem e o novo homem. E saudações finais. As irmãs têm alguma dúvida para tirar ainda? Acho que dá para entender, né? Depois, essas lições estão muito bem explicadas. Apesar que eles dizem, eles mesmos falam, que algumas coisas requerem um estudo mais minucioso, mas só que não caberia no tipo de aula, no tipo de aula que é. Teria que ter mais dias de aulas para fazer lições maiores. Mas é o suficiente, dá para a gente entender bem, não é? Isso. Isso ajuda bem a gente a entender. Então vamos lá, questionário. Primeira, Éfeso era a mais importante cidade a oeste da Ásia Menor, onde atualmente está a Turquia, certo ou errado? O objetivo da carta de Paulo aos Efésios era o de expandir o conhecimento dos irmãos a respeito da fé, da graça e dos mistérios de Deus, certo ou errado? Certo, nos capítulos 2 e 3 ao Efésio, Paulo mostra que judeus e gentios não estão mais separados, nem são mais tratados separadamente por Deus, porque agora foram unidos, tornando-se um povo, certo? Agora, os cristãos de Coríntios enviaram 2 vezes socorro material para suprir a necessidade de Paulo, depois que este partiu, certo ou errado? Errado porque é Filipos e não Coríntios. Agora, Justino Marte atestou a veracidade da Epístola aos Colossenses ao citar o texto de Colossenses 1,15, o primogênito de toda a criação, uma referência a Cristo, certo ou errado? Certo. A última, o alvo da Epístola aos Colossenses, é reagir contra os ensinamentos falsos dos judeus, expondo a verdadeira fé em Cristo. Por isso, Paulo fala dos seres celestiais, enfatiza a majestade de Cristo e a completude da redenção realizada na cruz. Certo ou errado? Certo. Amém. Então, irmão, vamos... Passamos 5 minutos, mas porque também foi 2 lições. Obrigado, Senhor, e que tu possa continuar conosco sempre nos abençoando.